Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará criamos em 2020, estamos no ano 2, sempre entrevistando alguém importante do esporte, seja um atleta, um ex-atleta, um treinador, um ex-treinador e também jornalistas. E hoje a gente tem aqui um grande cara, né, Ceará, que se a gente ficar rasgando elogios para ele, a gente vai entrar num funil que a gente vai ficar aí a semana inteira, o mês inteiro. Você que conhece bem ele, eu queria que apresentasse aqui nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também no YouTube, o grande Mauro Betti. Pois é, o filho da dona Lucila e do Joelmir, com quem eu trabalhei, tive a honra e o orgulho pessoal de trabalhar com o Joelmir Betti, que é o pai dele, e a dona Lucila, que é a mãe dele. Esse cara aí é um ser humano diferente, né? Eu divido as pessoas há muito tempo, tenho 70 anos, vacinado, divido as pessoas como seres humanos diferentes, diferenciados. Não torço para time de futebol, torço para os amigos que eu fiz no futebol, né? Hoje em dia, para pessoas. O Mauro Betti trabalhou comigo em alguns lugares. Ele é realmente um ser humano diferente, porque ele é extremamente inteligente, né? Muito fora da curva, né? Você vê pelo tanto de lugar que ele trabalha, apresenta o seu trabalho, consegue fazer isso com brilhantismo. O cara é um escritor, não é um jornalista comum, nem um ser humano comum. Então, uma honra pessoal. Eu sou amigo dele, mas é uma honra pessoal poder entrevistar o Mauro aqui no nosso podcast, no nosso espaço. E eu queria falar para você, Mauro, como você acha tempo para escrever livros? Ô Ceará, Breno, primeiro, muito obrigado pela honra de estar batendo essa bola com vocês. O Breno, a gente trabalha até, não tão diretamente como deveria ser, mas a gente trabalha. Para quem não sabe, a gente trabalhou muito tempo junto, o Ceará. Mas o Ceará é daqueles caras, e eu vou falar aqui também a experiência, até por ter trabalhado com meu pai e indiretamente com a minha mãe, que estava sempre junto com meu pai, é aqueles caras que eu conhecia ainda ele, o Ceará na Globo, eu, um molecote de tudo e tal, Ceará com uma baita cabeleira e tal. E uma das coisas que eu, primeira vez que foi uma reportagem de campo no Globo Esporte, não vou lembrar qual era o jogo, mas eu achei, quando aparecia a figura do Ceará, né? Aí aquele cabelão e tal, aí o jeito de falar me atenção já de primeira, porque já era diferente à época, isso no início dos anos 80, porque ele parecia, ele não estava falando ao microfone da Globo, ele estava falando na minha orelha. E isso é uma grande capacidade de comunicação, das coisas mais legais do Ceará é isso. Além do conhecimento de gente, que é mais importante do que conhecer de futebol, do jornalismo, o Ceará parece que está falando na tua orelha. E ele está cochichando, porque você não precisa escrever e falar em caps lock. Ele está ali do lado, cara. E daí, com a felicidade de a gente trabalhar junto, de ser amigo, até isso mesmo de trabalhar junto, a gente ter o privilégio do coleguismo e da amizade, também por tantos amigos em comum, mas por várias afinidades, até mesmo musicais. E até interessante de Ceará, hoje eu estava... Esse começo da semana eu comecei pensando em você, antes da gente se falar, porque eu estava... Uma coisa que eu tenho feito muito no Spotify, desde o ano passado, e sempre adorei música e tal, mas não tenho o conhecimento musical que tem o Ceará, eu estava ouvindo uma banda que eu sei que ele adora, que é o Steely Dan, desde o começo, biografia básica. E a cada disco que eu estava ouvindo, eu falava, porque as pessoas que eu sei que mais gostam do Steely Dan, que eu conheço, são o Ceará e o meu irmão. E aí, então, aí o Ceará tem essa coisa que é muito legal, que são raríssimos profissionais que têm. Essa capacidade de, porra, ele tá no ar, numa transmissão, numa reportagem, ou a gente numa cobertura de treino, que seja tal,
ele tá ao vivo, tá gravado, tá trabalhando, tá fora, é a mesma pessoa. E parece que ele tá conversando com um amigo queridíssimo nosso, um ídolo nosso, Santana, com o Zico, com sei lá quem, e conversando, entrevistando, ele tá conversando, né? E é mais ou menos o nosso papo aqui, não precisa ter pauta, é que nem no boteco tem pauta? Não tem. Uma coisa puxa a outra, poxa, eu falei de Stilindé, falei do Zico e tal, vamos falar de outras coisas, e com vários outros amigos em comum em projetos. É até difícil eu falar, pô, quando você trabalhou com o Ceará? Eu sei, mas ao mesmo tempo eu trabalho tão gostoso, tão prazeroso em viagem, treino, jogo, transmissão e tal, que a gente se diverte. Então, assim, com pessoas como o Ceará, a gente se sente absolutamente em casa, inclusive para divergir, para se divertir, ter ideias diferentes, que é maravilhoso, ainda mais num momento de tanta dissensão, de tanta desinteligência, a gente conversar, debater, às vezes mandar para aquele lugar, mas, cara, sempre mandar para aquele lugar com carinho, democraticamente, religiosamente, que é uma coisa maravilhosa. Então o Ceará faz parte da minha formação, não só como jornalista, mas como pessoa, porque não dá para dissociar. Embora o Ceará saiba, até pelos anos de janela, que temos grandes profissionais, alguns até amigos nossos, que são melhores profissionais do que pessoas. E não vamos ficar citando. E tem pessoas, às vezes, que não são tão boas profissionais, mas são melhores pessoas. E é esse grupo de pessoas que a gente quer estar sempre junto. Que, na verdade, a gente sempre vai estar junto. São as melhores pessoas. Taxidermista, pagodeiro, presidente da República, a gente é pessoa. E quanto mais pessoa a gente for, melhor profissional a gente vai ser. Beleza, Manuel, obrigado. Ô, Mauro, o Ceará até falou sobre esse seu dom como escritor, né? Você escreveu aí, se eu não me engano, 16 livros, né? E 22. 22? 22, estou escrevendo 10. Logo depois daqui tem uma reunião de um outro projeto, que como é um projeto que começou ontem à noite, eu não posso falar ainda. E depois tem uma reunião talvez para mais um livro. Eu estou escrevendo as biografias do César Sampaio, provavelmente do Cafu, do Luiz Pereira, do Zé Roberto, uma que... Todas essas eu vou ouvir o Ceará também. Mas uma com carinho, que vai ser do Mário Sérgio, a pedido da família também. E outra eu devo fechar hoje, que também é de um querido colega nosso, que eu não posso falar, porque também fiquei muito tocado, porque foi o convite da família também. E eu preciso dar conta das coisas. Então eu preciso ver alguns projetos, e mais que para projetos, prazos para a gente tentar equacionar. E aí, até para responder a pergunta que eu não respondi do Ceará, mas rapidinho, eu falo muito rápido e escrevo muito rápido, que é a vantagem. A pessoa fala, pô, como é que você dá conta das coisas? É que eu tenho um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, até mais hiperatividade do que déficit de atenção. Então eu consigo dar conta escrevendo, estou fazendo programa de TV, de rádio, normalmente eu estou escrevendo outra coisa, ou os blogs, ou livros, ou projetos. Por exemplo, eu fiz anteontem à noite, eu fiz um projeto de uma minissérie, também que eu não posso falar ainda para quem que é e sobre quem que é, mas eu fiz a sinopse de 6 capítulos desse personagem. E eu escrevo muito rápido, né? E falo muito rápido. E aí eu escrevo durante, às vezes, os jogos. O pessoal até fala, pô, mas você dorme quando? Eu falo, durante os jogos, claro. Que tem cada jogo chato pra cacete, né? Então tem alguns jogos que você não precisa nem ver pra comentar, né? Falando sério agora, mas acontece. Então realmente eu escrevo muito rápido e graças a essa maquininha aqui, ó, o celular, você consegue estar fazendo muita coisa. Então, por exemplo, quando a gente se movimentava mais pela cidade, ainda hoje, Jovem Pan, SBT e TNT, eu tenho que ir para os estúdios, uns mais, outros menos. Eu, muitas vezes, de carro, ou de aplicativo, motorista de aplicativo e tal. E eu escrevo durante o trajeto. Então, assim, eu escrevo muito rápido, então acabo dando conta, né, disso, mas tento dar conta também da família. Eu acho que, dentro do possível, a família maravilhosa me entende e me equilibra. Deve falar, porra, você não se cansa? Eu falei, claro, desgasta como tudo. Mas, velho, a gente é pago para falar de futebol. A gente faz coisas de futebol, defeca futebol. Pô, é um prazer, sabe? Contar a história do Amaral, César Sampaio, o ídolo Luiz Pereira. Cara, se eu não estivesse fazendo isso, estivesse fazendo outra atividade, eu ia estar tentando fazer isso, sabe? Agora mesmo, entrando no ar aqui, chegou um convite para participar de um documentário, que eu também não posso falar sobre o quê, como uma espécie de um diretor-geral. Eu falei, gente, ó, eu estou fazendo exatamente um documentário sobre esse assunto, mas como é um pessoal jovem, eu falei, cara, vocês me chamam aqui, eu dou uns toques, eu vou fazer coisas que eu não vou fazer no meu documentário, vocês podem fazer assim. E é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estar com a cabeça ocupada, basicamente, até talvez um pouco demais, além da conta, mas eu fico com a cabeça bastante ocupada. O Mauro Betti, a gente falando
uma maneira mais simples, para bom entendedor, é um puta louco, né? Totalmente. É um puta louco, quer dizer, o cara, porra, isso é uma. Por isso que ele é um cara diferente, viu, Breno? Porque ele é exatamente isso aí, fora desse ar aqui, conversando com ele, é a mesma coisa. E é motivo de orgulho ter um amigo assim, tão inteligente, tão interessante, né? Eu queria falar sobre uma coisa triste, Mauro. Claro. Tem muito jornalista que a gente conhece, que bom pra caramba, caras sérios, que por causa de uma certa idade, por causa de uma os caras foram demitidos. Uhum. Então, assim, em detrimento de você colocar um cara mais novo, de dinheiro. E eu não vou nem falar de ex-jogador de futebol, porque seria uma burrice da minha parte, porque os caras também são inteligentes, têm dinheiro, claro, né? Então, nossa profissão é um lixo que não tem mais profissão, né? Quer dizer, você não tem faculdade, não tem porra nenhuma, não tem nada, não tem diploma, não tem nada, não precisa ter diploma para falar na tela. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque você passou por isso, eu também já passei de uma vez, hoje eu tenho a minha empresa, então eu estou bem sossegado, que é também do meu filho, mas você passou por esse momento que eu passei também, né? Muito. Não do seu problema, mas Não, claro. O Ceará, e a gente vai continuar passando, não só pela pandemia, não só pela crise, por essa mudança. E por isso que mesmo a gente precisa se reinventar. Uma das reuniões que eu tive ontem é de um negócio que o pessoal falou, opa, tudo bem, com um parceiro meu. Eu falei, olha, eu estou trabalhando aqui. Eu falei, onde? Ah, nisso aqui. Eu falei, caraca, que legal, como é que é isso? Eu falei, Cacilda, assim, são lugares, os players, possíveis empregadores que a gente não sabe nem que existem. Eu falei, mas o que vocês fazem? Assim, e a gente tem que se adaptar, e no fundo não é difícil se adaptar, eu só espero que os nossos chefes, nossos patrões entendam que, gente, independente da idade, se você tem conteúdo feito, ou para ser feito, ou para ser desenvolvido, é fundamental. Como num time, pegando o nosso exemplo básico, nossa paixão futebol, como num time de futebol, você precisa pegando uma das biografias que eu estou escrevendo, que é do Zé Roberto, você precisa de um Zé Roberto, você precisa de um moleque mais jovem. Você precisa ter o cara para correr, para jogar e para pensar, o que não significa dizer que, por exemplo, o Zé Roberto não corra mais do que muito menino. Então, você precisa da experiência, você precisa da jovialidade, a maturidade, a ousadia que às vezes independe da idade. O talento independe de idade. E se você está bem fisicamente, sua cabeça boa, antenado e aberto, que são, aliás, prerrogativas do nosso ofício, né, Breno e Ceará, você vai buscar essa coisa, você vai tentar se ficar up to date. Até porque no caso específico de quem trabalha com comunicação e jornalismo, é o dia a dia. Não adianta você ter dado um baita furo ontem, ter feito uma grande matéria anteontem, se hoje você não apresentar, se hoje você for furado, se hoje você chegar atrasado, se hoje você apurar mal, cara, foi literalmente, já embrulhou peixe, na época que havia jornal para embrulhar peixe tem, jornal não tem mais, sei lá, perdeu-se a página e você está perdido. É tristíssimo, e claro, isso não é só no jornalismo, outras áreas também, né? Eu até posso entender, sem compreender muito, a questão econômica. Não, o cara mais velho ganha mais, vou pegar 2 estagiários. Mas ao mesmo tempo, tem horas que fala, não, velho, tem muito cara com mais rodagem, muito mais antenado, moderno, ou com, principalmente o que é mais importante, com mais conteúdo, inclusive experiência para exercer, do que um cara mais jovem. Claro que tem os natural born killer, o cara já nasce pronto, mas são raros. Agora, os caras que ficaram prontos durante décadas, você vai abrir mão desse cara. De repente o cara, sei lá, não quero fazer isso, ok, mas de novo, você precisa ter o mais jovem, você precisa de tudo. E lamentavelmente tem muita gente que olha a idade ou o salário. Ah, esse ganha muito, fora. Ah, esse já tá, sei lá, 10 anos. O cara mexe em número. Então mexe em número, quer dizer, e é isso, Ceará e Breno, cara, o número é importante, eu sei, mas tá sendo importante demais. É como a televisão, isso nos anos 90, para viver muito isso, quando o maldita começou a gerar o minuto a minuto. Ah, então, pô, tá falando de Flamengo e Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, beleza, fala o tempo inteiro, mas e os outros? Sabe? A gente dá mais bola para os índices do que para a audiência. Claro que tem que mensurar o índice de audiência, mas não tanta pelota para o índice, para o número e não para o nome, para o conteúdo. Então tem muita coisa errada e acaba sendo essa conta injusta, essa conta desleal. Ó, você é bom, mas você tá caro. Ou você é bom, mas, ó, velho, 40 anos já é muito. Pô, o que é muito? Ainda mais hoje. Quer dizer, se não fosse antigamente, quando você tinha uma expectativa média de vida e de produção menor, tudo bem. Não, hoje você vê pessoas maravilhosas. O próprio Ceará, velho.
O Ceará sempre jovem, sempre buscando. O Ceará, estou falando agora como não só como amigo, mas como colega, vendo o que o Ceará faz de coisa, cara. E empreendedor agora cada vez mais. Tá em todo lugar também. Então, assim, eu espero também, como foi o meu avô, pai da minha mãe, como foi o meu próprio pai, e já avisei a patroa aqui, ó. Eu espero acabar, mesmo que seja para um blog, sei lá se vai ter blog, ou sei lá o que vai ser, não. Vou estar lá no TikTok, no Coelho, alguma coisa, com 80 anos fazendo lá dancinho, mas, cara, eu vou fazer conteúdo. Sou para minha mãe. Não, já não vai dar minha mãe. Não, minha mãe, se bobear, eu parto antes que ela. Mas, enfim, vai ser alguém. Alguém vai estar vendo, ou mesmo que não veja. Que outra coisa que é fundamental. Putz, estou com menos like, meu texto foi menos compartilhado. Ok, faz parte para pagar as contas, mas a gente tem que, o Ceará é um exemplo disso, todo jogo é final de Copa do Mundo. Qualquer transmissão. Qualquer texto, cara, tem que ser para Pulitzer, não é pela premiação, mas pela importância que a gente tem que dar para ele. Se a gente mantiver esse ritmo de Copa do Mundo o tempo inteiro, e o Ceará de tantas Copas do Mundo, cara, a gente sabe que é uma pauleira, mas você trabalha o dia inteiro, mas, cara, você chega, quando você dorme, você fala, cara, eu tô numa Copa do Mundo, cara, eu sou um dorme. Então, que seja a Copa do Mundo todo dia, velho. Até porque Copa do Mundo, essa é uma experiência pessoal rapidinha. Eu acabei o namoro por causa de Copa do Mundo. Eu ainda era estudante de Direito e Jornalismo, em 86. Por que eu acabei aquele namoro durante a Copa do México? Que o Ceará estava lá. Porque a minha namorada, na época, ligou e falou, Mauro, meus pais saíram, eu tô aqui em casa. Ela morava na rua de trás. Eu falei, pô, legal. Vem. Eu falei, então o quê? Tem jogo. Brasil na manhã, eu falei, não. É o quê? O time lá do Maradona, Argentina, não. A Itália? Não. Na Alemanha? Não, que jogo? Coreia do Sul e Bulgária. Qual? Coreia do Sul e Bulgária. Qual? Coreia do Sul e Bulgária. Ela não deixou nem eu falar Bulgária, ela desligou, acabou o namoro. Cara, Copa do Mundo não é Brasil e Itália, Copa do Mundo é Coreia do Sul e Bulgária. Foi 1-1 maravilhoso, cara. Pra acabar namoro, velho. É isso, paixão. É isso aí. Ô, Mauro, como é que você vê essa evolução na comunicação, né? Até se você quiser contar algumas histórias aí, porque eu, por exemplo, que sou bem mais novo do que vocês em relação ao jornalismo, entrei em 2003 na Rádio CBN, Rádio Globo aqui de Campinas. Naquela época, a internet, por exemplo, era algo escasso, pequeno. Eu tinha que ouvir 4 rádios para ajudar na Rádio Escuta, a Rádio da Bahia, a Rádio de não sei aonde, de Minas Gerais, para ajudar um plantão esportivo que estava lá assistindo a uns 5, 10 jogos ao mesmo tempo, e hoje isso parece fora da realidade. É um mundo diferente, né? Imagino que na época de vocês têm muito mais histórias para contar em relação à comparação com hoje. Não, hoje é aquela coisa anterior à minha, também do Ceará, né? Quando morreu Lincoln, em 1865, ele foi assassinado, se estima que os Estados Unidos levaram 6 meses para saber que o presidente tinha sido assassinado num teatro chamado Ford. Levou um tiro na nuca e tal. Levou 6 meses em 1865 para saber que o presidente tinha morrido, tinha sido assassinado. Quando o John Fitzgerald Kennedy morreu, isso em 22 de novembro de 1963, foi na hora que o mundo inteiro soube, até porque havia transmissão pela televisão, daquilo, o mundo inteiro, não, mas os Estados Unidos sim, dos tiros tal, e acompanhamento tal, e logo depois ele morreu no hospital. Então assim, foi praticamente 98 anos, né? Cara, hoje se puder, você sabe antes, né? Porque você vai se anunciar no WhatsApp, no grupo de Zap da sua tia, que vão dar um tiro no homem. Então assim, e isso, claro, 98 anos, 1963, mas é o que você falou, 2003, cara. Já tinha internet, mas o Brasil não tinha um Footstats, não tinha um SofaScore, que você está com todos os jogos, inclusive analisando taticamente, um BetSports que você vê, mesmo não tendo a imagem, você vê onde a bola está passando, você vê os odds, você vê a estatística em tempo real. Cara, é completamente diferente, é tudo online, até exageradamente online, e aí a gente precisa fazer algo que eu errei muito no começo da minha carreira como comentarista, foi um dos precursores a trabalhar com número, depois deu uma segurada, mas é uma coisa que a gente está vivenciando isso no futebol e em quase tudo, que é o too much information. Muita informação para não necessariamente o mesmo tipo de conhecimento, ou o mesmo conhecimento em qualidade. Se tem a quantidade, mas talvez não a qualidade. E essa quantidade de informação, será que é realmente impactante ou realmente importante? Claro, e no caso específico do futebol,
para o analista de desempenho, para a comissão técnica, para o próprio atleta, é muito importante você saber como você vai enfrentar um time de terceira divisão numa Copa do Brasil, por exemplo. É legal você observar, até no YouTube, o goleiro reserva, ou o goleiro titular do time, como é que ele cai em algumas bolas, ele cai muito antes, tal, você já aproveita e vai aproveitar isso para algum momento do jogo, saber dar uma ginga, ele cai para cá, você joga do outro lado. Ok. Só que para nós, analistas, jornalistas, enfim, quem trabalha com comunicação, tem que saber que não necessariamente algumas dessas informações são interessantes para quem, de fato, é importante para a gente, que é o público. Então a gente tem que saber aquela coisa básica de separar o joio do trigo. Que eu detesto frases feitas, até porque começa por isso. Eu não sei o que é joio. Então a gente fala sobre, eu não sei nem o que é o joio. E nós, como jornalistas, normalmente separamos o joio do trigo e publicamos o joio e jogamos o trigo fora. Então, assim, a gente não sabe o que é, sai vomitando um monte de coisa e a gente não sabe trabalhar isso. Então, assim, hoje a gente está numa era, já de algum tempo, e já mesmo em 2003, como você falou, Breno, que já tinha muita informação, agora tem demais. Então é saber apurar, e isso que o Ceará falou, e combater de tantas guerras, e ainda estamos nela, e guerra no sentido de luta, né? Não na guerra que infelizmente vivemos, ou sobrevivemos, que assim, a gente precisa ter essa noção, e não é para defender, não é ser corporativista, mas é ser realista. O papel do jornalismo, ainda, ou do jornalista, é muito importante para tentar separar esse joio do trigo, para tentar editar, para tentar evitar que o grupo de Zap espalhe fake news. Claro que a gente comete outras, a gente faz coisas até porque vem de cima para baixo, ou as nossas convicções, o nosso fígado, o cotovelo, a nossa falta de visão pode nos levar a julgamentos precipitados ou a linchamentos, um monte de coisa errada. Mas se houver um trabalho de edição, que é da escolha, a origem latina de elegir, de editar, de escolher a melhor versão possível dos fatos, a gente vai ajudar até democraticamente, não é só o nosso ofício, é ajudar a democracia, ajudar a cidadania, ajudar o país, ajudar as pessoas, né? Então, assim, o trabalho jornalista ainda é fundamental. Pena que nós mesmos acabamos conspurcando esse trabalho e muitas vezes nossos patrões preferem, como já destacou o Ceará, o que é mais barato, e nem sempre o que é mais barato é melhor. Você falou um negócio muito interessante, a palavra reinventar, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu trabalhei 41 anos em televisão, trabalhando no esporte, e mais focado, evidentemente, porque é assim que funciona o futebol. E fiquei bastante, digamos assim, fiquei bastante experiente. Aí eu saí disso aí, de um para o outro, e fui para o agronegócio. A doutora trabalha, até você conhece a pessoa com quem eu trabalho, Rossi, e que é um palmeirense notório, né? E que me colocou nesse negócio. Eu fui, a produtora foi saindo. Hoje a gente trabalha para as grandes empresas também, né, do agro mundial, graças a Deus, e eu mudei o meu foco de olhar a notícia. Minha notícia hoje é saber quanto é que tá a arroba do gado, porra. Entendeu? Do joio do trigo, você vê. Então, você separar o joio do trigo, sabe o que é o joio, né, Ceará? Então eu tive que mudar. E isso, essa reinvenção, é que você está pregando, que eu acho absolutamente correto, porque é uma sobrevida do jornalismo. Sim. Decente, não é? Eu coloquei meu filho nisso e hoje ele é o dono da produtora. O que eu quero falar para você sobre esse assunto nosso da reinvenção é o seguinte: o jornalista moderno, ele reinventou o torcedor jornalista. Você pode dizer que é palmeirense, eu posso dizer que sou São Paulino, um pouco pontepretano e flamenguista doente. Tá aí o camisa até de porco aqui do Palmeiras. Maravilha. Então, você pode dizer sem atrapalhar o teu trabalho, isso não era comum. Eu queria que você falasse sobre essa autenticidade sua, maravilhosa, que as pessoas adoram, né? Porque tem seguidores disso que você faz, né? Jornalistas seguindo isso, que eu acho muito interessante. E eu fico muito feliz, Ceará, por isso, pelo seguinte: primeiro, anterior, né? Você pega e sem me colocar, mas entenda, vamos pegar grandes exemplos da história do jornalismo esportivo. Armando Nogueira, nosso chefe, nosso patrão, gênio. Baita botafoguense. Nelson Rodrigues, cronista maravilhoso, baita tricolor. Mário Filho até ele não se assumia Flamengo, mas era Flamengo, bastante rubro-negro, né? João Saldanha, gênio, que virou comentarista, colunista, cronista, grande botafoguense. O próprio Sandro Moreira, outro também grande botafoguense. Você pega grandes nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro, mesmo lá fora, mas pegar aqui no Brasil, de outras épocas, assumidamente, desbragadamente, até algumas vezes exageradamente torcedores. Perfeito.
No caso, você com televisão, ainda mais numa outra época, Globo, repórter de campo, cara, é difícil. Eu não podia falar. Não podia nem falar. O narrador também, porque a gente trabalhou vários. O Bolacho, o Luciano, eu estava com ele na Record. Uma vez a gente recebeu em 2003, 2004, fazendo Série B, Série A do Brasileiro, eu recebi um e-mail que era assim, todas a segundagem de gols do Luciano, todos os gols que o Luciano narrou pela Record, o cara cronometrou o tamanho do gol, aquele gol, quantos segundos falava. E aí eu retruquei para a pessoa, que me parecia inteligente, embora um stalkeador, eu falei, olha, repara só que um gol que ele gritou mais aqui, um gol espetacular, foi um golaço no final do jogo. É claro que ele vai gritar mais num gol lindo do que num gol sem querer, do 3-0 nos 10 do segundo tempo. Então assim, a gente tem que lidar com isso. Mas no meu caso foi mais fácil assumir pelo seguinte, por algumas coisas. O meu pai, o Joelmir, ele, desde que ele, e até pela história dele, ele foi jornalista esportivo durante 5 anos, criou a placa do gol de placa do Pelé em 61, e logo depois, num Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras empatou um 3-3 em cima da hora no Pacaembu, ele trabalhava pelo jornal O Esporte, e ele, olimpicamente, como se fosse um Chico Lang palmeirense, ele começou a dar banana pra torcida do Corinthians na figura de imprensa do Pacaembu. Os caras queriam bater nele, com razão. Ele chegou, escreveu a matéria do jogo e escreveu a carta de demissão dele, do jornal O Esporte e do próprio jornalismo esportivo. Ele foi para economia e tal. Mas ele sempre foi um alucinado palmeirense e um dos mais reconhecidos palmeirenses por todo mundo. Tanto é que ele tinha uma frase no vestiário do Palestra Itália, tem essa frase hoje em 2 lugares no Allianz Parque, tem na academia, e o nome da sala de imprensa do Allianz Parque é a Sala Joelmir Betti. Então meu pai sempre foi muito palmeirense, muito ligado à torcida, eu reconhecia. E eu também, evidentemente, por tabela, sempre fui muito palmeirense e todo mundo me conhecia como o palmeirense, enfim. E eu, trabalhando como jornalista de outra coisa, eu escrevia de política, escrevia de música, tinha um programa na Brasil 2000 com Kid Vinil de rock, blues e tal. Quando o Chico Lang me convidou para escrever um dia, em janeiro de 90, uma matéria sobre os 7 anos da morte do Garrincha, camisa 7 e tal. Aí eu escrevi, ficou legalzinha e tal. O editor-chefe do jornal Folha da Tarde, à época, que eu trabalhava como repórter de política, o Adilson Laranjeira, falou, olha, pô, ficou legal, você não quer cobrir a Copa de 90 na Itália, cobrindo o outro lado da Copa, você sabe falar italiano e tal? Eu falei, pô, maravilha. Aí veio o Plano Collor, uma equipe de 15 viraram 5. Aí, durante a Copa, eu não fui para a Itália, mas eu fui alocado na editoria de esportes, que tinha um caderno de 16 páginas. E aí, o meu outro chefe, o Hélio Mauro Armon, falou, Mauro, é o seguinte, ó, tem metade da página aqui, da última página, que se chama a coluna 2 toques, que são aquelas notícias que vinham na época por telex, pré-internet. Então, Papa dorme durante o jogo da Polônia, Madonna acha o lateral esquerdo da Bélgica um gato. Aí você edita isso aí, eu falei, beleza, edito. Só que era o dia, comecinho da Copa, não tinha nada e o espaço era muito grande. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? A seleção estava numa crise de armação. Aí eu resolvi fazer um texto, não era opinativo, mas tinha um certo viés opinativo. Desde a Copa de 30 do Brasil do Preguinho, todos os armadores, os camisas 10, até antes mesmo da numeração, quem fazia essa função. E aí o chefe gostou, falou, cara, ficou legal isso aqui. É informativo, mas também não deixa de ser uma opinião. Passa a assinar a coluna. Amanhã. Eu falei, beleza. Aí eu passei a assinar. O Brasil foi eliminado precocemente pela Argentina. Durante mais 2 semanas, a coluna ficou. E eu ia acabar a coluna, acabar a Copa e ia voltar a ser repórter de política como eu era. E durante esse período, eu peguei num dos textos lá, eu pensei, logo depois da eliminação do Brasil para a Argentina na Copa de 90, eu falei, cara, o palmeirense está desde 18 de agosto de 76 sem gritar é campeão. A fila do palmeirense é maior que a fila do corintiano. Por quê? Porque o Corinthians, dos 54 a 77, o Brasil foi trimundial. Então o corintiano ficou sem gritar é campeão, ainda que campeão mundial, e maravilhoso que seja campeão mundial, de 62 a 70, são 8 anos. O Palmeiras estava chegando a 14 anos em 90. Eu falei, cara, mais tempo sem gritar é campeão do que um corintiano ficou, porque o Brasil também estava na fila de títulos mundiais. Aí eu escrevi, me assumi como palmeirense e tal, e falei, quer saber? Todo mundo sabe, quem me conhece, que eu sou palmeirense. Quem conhece meu pai imagina que o filho seja palmeirense. Então, vou assumir, até porque mais 2 semanas eu tô fora. Mas aí acabou a Copa, eles me convidaram para continuar com a coluna, como repórter político e colunista. Aí eu falei, bom, já assumi mesmo, dane-se. E aí eu fui 1 ano para a Rádio Gazeta, mais 1 ano para a TV Gazeta, e falei, velho, vou assumir. E fico muito feliz, Ceará e Breno, pelo seguinte, porque, como o Ceará falou, vários colegas já falaram que, inspirados em mim, em outros casos, resolveram assumir os times. Eu confesso que, como ser humano, eu tenho o direito de ser palmeirense. Agora, como jornalista esportivo, eu tenho o direito de não distorcer para o Palmeiras. Às vezes até exagero, eu vou meio que contra o Palmeiras, o que cria problemas em casa. Minha mãe, Dona Lucila, presidente da TIP, torcida insuportável do Palmeiras,
me cobra, você quer ser isento e tal. A torcida do Palmeiras me cobra muito mais do que a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Inter. Mas isso faz parte. E eu acho muito legal, porque no fundo, Ceará e Breno, é que nem a nossa família. Eu amo meu filho, você ama o seu. Quem que ama mais? Ninguém, cara. E no fundo, só muda como mãe, como filho. Então, assim, quando às vezes eu escrevo do Corinthians e fico muito feliz que eu tenho mais textos em livros oficiais do Corinthians do que livros do Palmeiras, os que eu não escrevi, claro. Por quê? Porque o pessoal fala o que o Palmeiras está falando do corintiano. E no fundo, velho, é a mesma coisa. É como se eu estivesse falando do filho de um amigo meu, um afilhado meu. Cara, é paixão. Uma coisa aqui diferente, outra ali, mas é paixão. E falando de paixão enorme, incondicional, que é o futebol, é fácil. Porque assim, eu nasci palmeirense, nasci amando meus pais, nasci amando meus filhos que não tinham nascido. E vou continuar sendo palmeirense. Eu vou me aposentar do jornalismo, mas não vou se aposentar do Palmeiras. Eu sou jornalista esportivo há 30 anos por ser palmeirense em 54. E eu não posso deixar de ter essa paixão, porque a gente sabe que todo mundo tem a sua paixão, e ninguém é mais ou menos, todo mundo é apaixonado por futebol e por um clube. Eu não sou melhor porque eu sou torcedor de um time ou outro, mas eu compreendo melhor o futebol e o meu time se eu continuar torcedor. Ninguém entende mais do próprio time do que o torcedor. Então eu não estou dizendo que eu entendo mais do Palmeiras do que outros, mas assim, ao saber me colocar como palmeirense, eu sei mais ou menos como é que é o Palmeiras. Ao tentar me enxergar como Corinthians, como São Paulo, como Flamengo, eu tento também ver esse lado. Eu acho que a causa de eu ter uma identificação com outras torcidas ou respeito de outras torcidas é isso, porque elas veem que eu sou um apaixonado, no caso pelo Palmeiras, mas apaixonado pelo futebol como um todo, porque é fundamental lembrar, né, Ceará e Breno, que pra gente ganhar, alguém precisa perder. Então a gente precisa ter um oponente, um adversário, um rival, mas não um inimigo. Só para complementar, Breno, antes de passar por só para complementar, porque eu perguntei isso, que é o seguinte, que é muito melhor você assistir a Jovem Pan, por exemplo, né, na internet e ver você ao lado do narrador maravilhoso, assim, narrando, e você tranquilo, você está ali. Eu sei que por dentro existe uma revolução, e você sabe, mas ali está o jornalista Mauro Betti. Isso é o motivo pelo qual eu gosto muito disso, sabe, Mauro? Porque você consegue passar para os outros jornalistas de informação e para aqueles que já estão formados, e isso é possível. E é possível, e até em cima disso é muito divertido. Foi só ver, eu costumo postar em transmissões, principalmente do Palmeiras, né? Quando o Palmeiras faz gol, quando o Palmeiras toma gol de título que sofre, gol de título que perde e tal. E a minha cara de pastel é a mesma. E o pessoal fala, pô, você é força. Claro que eu dou uma forçada. Mas assim, mesmo quando eu estava não tinha câmera como tem na Jovem Pan há 5 anos, eu não comemoro porque aquela coisa, o Ceará sabe como é que é, o Breno também. Tá no jogo, você tá vendo o árbitro, bandeirinha, a torcida, a reação... Você perde o foco. Cara, você tá ali, velho. Você tá vendo, você não tá sendo pago pra torcer, tá sendo pago pra trabalhar. Perdeu o foco, acabou o jogo. E eu não preciso mostrar que eu tô fazendo festa. É claro que eu tô feliz, mas eu não vou ficar. Inclusive, eu acho que é de novo a questão de respeito ao ouvinte. Claro que quem mais cobra de mim são os palmeirenses. Porra, comemora. Daí fala, outros comemoram. Gente, eu também não sou bedel de sentimento, que é outra praga detestável do jornalismo hoje. Porque, assim, o time é campeão estadual, não pode comemorar estadual. Quem disse que não pode? É a mesma coisa que chegar e falar, não pode comemorar aniversário de 2 anos do seu filho. E daí? Claro, eu sei que não é a conquista do Mundial de Clubes, da Libertadores, da Champions, mas, cara, hoje tem bedel de sentimento, sommelier de emoção. Deixa cada um extravasar, comemorar, ou deixa, no meu caso, não comemorar, gente. Eu não sou pago para ser palmeirense, até porque é a paixão que não tem preço. A gente comemora jogo de palitinho, pô. A gente comemora jogo de palitinho, porra. Então, você faz o que você quiser, e se não quiser também comemorar, tá valendo. É que hoje, infelizmente, vivemos um talibanismo de um negócio absurdo, como, por exemplo, a política dos cancelamentos. Cara, o problema das desinteligências hoje é se você não aceita. E, no fundo, muitas vezes, e o futebol é um caso, assim, tá na pizzaria, chega... Olha, tem calabresa e tem mussarela. O que você quer? Quero mussarela. E você, calabresa? Quem tá certo? Ninguém. Quem tá errado? Ninguém. Cara, é questão de gosto. Olha o que quer. Pô, não é? Você faz o que você quiser, pô. Ô Mauro, os mais jovens, principalmente, até em cima do assunto do passado, não conhecem você como jornalista de assuntos gerais, conhecem você como jornalista esportivo. Eu sei que você tem muitas histórias legais. Esses dias eu estava assistindo o Otávio Mesquita, que eu gosto muito, e você contou uma história muito bacana da época que você era jornalista geral,
cobrindo aquela questão eleitoral do Silvio Santos, que você foi até o SBT. Eu gostaria que você contasse aqui, porque anos depois, no caso, o ano passado, você foi para o SBT e trabalhar como jornalista esportivo, né? Foi muito legal essa época. O Ceará, você estava, né, no SBT 90, você fez a Copa de 90, né, SBT? Exato. Eu estava lá, eu estava como repórter de política, aí vira o meu chefe e falou, olha, pô, tá domingo, plantão, sei lá, não tem nada, tá meio... Só que tem uma questão do Silvio Santos, aí eu e ele falando, eu falei, cara, a gente podia tentar checar isso aí. Eu falei, pô, Silvio Santos tem o domingo, o programa do Silvio Santos, tem um programa gravado, mas deve ter ao vivo também. Acho que eu vou lá na cara de pau, falei, porra, vai. Aí fui pro SBT, ainda na Vila Guilherme. Cheguei lá, é como se precisa ter sorte, né? Eu cheguei na cara de pau, eu falei, eu sou jornalista, repórter aqui da Folha da Tarde, que hoje é o Agora São Paulo e tal. Eu queria tentar entrevistar um patrão, o Silvio Santos, porque eu quero saber se ele ainda... Não é nada sobre o programa de televisão, se ele vai ser candidato ou não, governador do estado e tal. Aí o cara da segurança já precisava falar com o assessor, eu vou tentar achar esse assessor. Eu meio que eu achava que não ia dar certo mesmo, né? Mas por sorte, quem que tá chegando e houve um rabicho da conversa? O Lombardi. Eu vou o Lombardi veio e chega e fala, oi. Gente boa. E eu não conhecia a figura, como que ele fala oi? Eu falo, pô, demais o Lombardi. Pra mim já tava bom. Durante 2 segundos eu falei, cara, dane-se a pauta do Silvio, eu vou fazer a pauta pro Caderno de Cultura, o Lombardi. Falar sobre qualquer assunto, enfim. E de repente até arrancar alguma coisa, se ele tinha falado com o patrão, se ele ia ser candidato ou não. Aí o Lombardi vira e fala, oi, você é da onde? Eu acho que é da Folha da Tarde. Bom, vamos deixar ele imitar o Lombardi. Falei, da Folha da Tarde? Eu falei, sou. Ah, que legal, como é que você chama? Eu falei, Mauro Betting. Betting? Ah, você é do Jomir? Eu falei, pô, eu sou muito fã do Jomir e você escreve de política, né? Eu falei, eu assino a Folha da Tarde, pô, gosto de você, pô, legal. Vem cá. E me pegou e falou, olha, tá comigo. Daí os caras falaram, só pegou o cara. Acho que na época nem pegava RG, você entrava. Passou lá e fui. Aí foi atrás do Lombardi, cara, tamo junto. Aí ele vai me levando, vai conversando, e aí eu nunca vou esquecer, esse é um momento fã. Pena que eu desgraçadamente, eu esqueci o gravador na redação. Porque eu teria gravado, né? E época sem celular não dava. Ele começou a falar, Mauro Betti, com um nome bom pra... Você trabalha em rádio e TV? Eu falei, não, eu trabalho na TV Bandeirantes, na época eu trabalhava, era produtor do programa Crítica e Autocrítica, mas era do lado de fora. Pô, porque você tem um nome sonoro, Mauro Betti. Daí ele começou a falar Lombardi, falar, Mauro Betti. Ele foi fazendo várias entonações demais, né? Só isso já valia. Aí ele vai pra lá, vai pra cá, aí chega, bate na porta, camarim e tal. Posso entrar? Aí eu vi a voz do Silvio Santos, cara, parecia um negócio, enfim. Ele abre, não sei o que lá, tá o Silvio Santos sendo maquiado. Aí ele chega, o Silvio não me conhecia, né? Falou, ô, Silvio, me traz. Patrão, não, ele chamou o Silvio. Trazer aqui um amigo nosso, um colega nosso, Silvio assim, não sei o que lá, que é o Mauro Betti, filho do Jomir. Aí o Silvio, puxa vida, que bacana, eu gosto muito do seu pai, não sei o que lá, tudo bem, velho. E o que você faz aqui? Eu sou repórter de política. Aí ele falou, tá. Então, não sei o que lá, tá fazendo o quê aqui? Então, eu vim perguntar pro senhor, patrão, se você vai ser candidato a governador. Ele começou a rir, não sei o que lá, será que eu vou? Será que eu... Brinca com a maquiadora, brinca com o Lombardi. Ele falou, olha, quer saber? Eu gosto muito do seu pai. Ele olhou assim, ficou com a sua cara. Então é o seguinte, pode escrever no seu jornal aí, eu não vou ser candidato a governador, já me encheu o saco. Ele falou as explicações, movimentos políticos, de 89 tem que ser presidente, caçar, acho que vai ser a mesma coisa, quer saber? Eu estava pensando sobre isso hoje o dia inteiro, como é mais gostoso fazer meu programa, os caras não vão me deixar, vão me encher. Você pode escrever no seu jornal que eu não vou ser candidato. Mas, bom, escreve direitinho aqui que você é jornalista, não sei o que lá. E eu só anotando rapidinho, Aí ele falou, quer ficar para gravação do programa? Eu falei, quero, mas ao mesmo tempo já pensando que precisava produzir a pauta e checar com um candidato. Porque ele falou, eu falei, era pro Hugo Napoleão, que era o presidente do PFL. Não lembro agora exatamente os detalhes, mas eu falei, preciso ligar pro outro lado, vou com eles e tal. E aí ele falou, mas ainda fiquei uns 10, 15 minutinhos vendo a gravação, demorou um pouquinho. Eu falei, seu Silvio, obrigado, fala tchau, não sei o que lá, escreve direitinho ainda. Ele falou, aí o Lombardi, agora quero ver, vamos ver e tal. Pô, aí cheguei e nunca vou esquecer, porque eu cheguei na redação ali do segundo andar da Barra de Limeira, abri as portas e falei, parem as rotativas, que eu sempre quis falar, né? Silvio Santos não é candidato. Pô, e foi manchete da Folha da Tarde, foi para a Folha de São Paulo também, foi um negócio inesquecível, mas na verdade foi mais esquecível, eu já podia imaginar o que seria minha vida, porque quando eu voltava do SBT com a viatura da Folha,
O Cazu fez o segundo gol do Santos. O Santos venceu o Palmeiras por 2-1 pelo Paulistão, com aquele show do Cazu, que está jogando ainda no Japão, com 50 e poucos anos de idade. E eu, na verdade, estava mais preocupado com a derrota do Palmeiras para o Santos, pelo Paulistão, do que por essa manchete que o Silvio me deu. E muito legal, né? Porque não poderia imaginar que depois a gente está, desde o ano passado, fazendo Libertadores pelo SBT, o sucesso que foi, não porque é o SBT, mas porque é um baita torneio. Mas, claro, com o SBT, o Ceará conhece muito melhor do que eu, é uma outra história. Então eu fico realmente muito envaidecido mesmo e nunca vou esquecer o carinho e a atenção que o Silvio Santos teve e o próprio Lombardi, que se não fosse o Lombardi não teria provavelmente acontecido nada daquilo. E você sabe que o Lombardi, eu trabalhei 10 anos, e conheço muito bem o Lombardi. Você escreveu o Lombardi, eu fiquei com muita saudade dele, porque ele era assim com todo mundo, maravilhoso, né? E ele, o que é o cabeleireiro do Silvio, que corta o cabelo, e a empregada do Silvio Santos, são as 3 pessoas mais influentes do SBT. É mesmo? Por quê? O Jassa, viu, senhor? Eu acho que o senhor quer, não sei o que lá, aquele rapaz ali, vamos fazer uma... Silvio, você acha, tá? A empregada do Silvio, um dia chegou de manhã, eu não vou falar o nome da pessoa, diz, ó, aqui tem uma coluna do Flávio Rico, que isso, e ela vai sair e vai pra Globo. O Santos pegou o telefone, na hora, ligou pro jurídico, falou, faz um novo contrato para fulana, estou indo para televisão. Foi para televisão e recontratou. Recontratou por um salário altíssimo. A fulana, que é empregada dele, falou, você vai perder ela. Deu a dor. Não são pessoas. Um dia, o Oscar Ulisses, o irmão do Odinei? Não, Odinei da Rádio Globo. Oscar Ulisses. Oscar Ulisses estava sentado sábado de manhã no SBT, narrando num... Eu falei, porra, mas o que é Oscar Ulisses? Ele não é funcionário da SBT, o que ele tá narrando futebol numa televisãozinha? Eu falei, Oscar, o que você tá fazendo aqui? Será como é que você tá e tal, não sei o que. Eu falei, então, rapaz, eu vim trabalhar, vim fazer o Minuto do Esporte aqui e tal, meu hoje. O que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, rapaz, o Jassa falou pro Silvio Santos que eu narro pra caramba, o Silvio Santos mandou me contratar, o Luciano Calegari me ligou ontem e falou pra eu vir fazer teste aqui de manhã. Sim, pô. O Jassa, pô. É um monstro e assim... no fundo, de novo, até falando sobre índices de audiência, cara, você faz uma televisão com o perfil do SBT, pro público que pretende atingir o SBT, e não é só esse público, cara, é ouvir as pessoas, de novo, é se comunicar. Se você pegar os grandes comunicadores da história do Brasil, e aí a gente pega TV, rádio, internet, dificilmente você não vai falar que é o Silvio Santos o maior, ou um dos maiores, outro que eu amo de paixão é o Chacrinha, né? Eu acho o Silvio Santos é o patrão, que é o maior ídolo da sua empresa. Então, essa definição brilhante, Ceará, mais uma, porque é isso. Que patrão que você tem como ídolo? E olha, a gente já teve, e tem ainda vários patrões, nada contra os meus patrões, até porque ele é um dos meus, mas assim, um patrão que é exatamente, extremamente exposto, né, por definição, há décadas. É o ídolo da sua empresa. Então, quer dizer, você vê o nível de capacidade de comunicação, de entendimento. Comunicação não é só falar muito, como a gente fala pra caramba, mas eu ouvi bastante. Então, eu ouvi quem trabalha com ele, eu vi quem corta o cabelo dele, eu vi quem abre a porta. Isso é maravilhoso, cara. Isso é sensacional. Isso a origem, a gênese da comunicação. E ele não costuma chamar ninguém, o moço. Não, ele olha o nome no crachá e chama a pessoa pelo nome. Ele foi, Mauro, dos que eu trabalhei, das vezes que eu trabalhei, ele foi o melhor patrão que eu tive. O Silvio Santos foi o melhor de todos. O mais correto, o mais legal, o mais tranquilo, que você conversava mais. Mauro, eu acho que a conversa está cumprida do meu lado, eu vou acabar comigo. Ele não pode acabar com ele. Eu vou acabar comigo dizendo o seguinte: vou mostrar uma coisa para você. Fala, se eu consigo. Tá vendo ali? Que coisa linda! Essa batera é uma Peer, não é uma batera comum. Eu ganhei do meu filho ontem. Sério mesmo? Porque eu fui músico 12 anos, né? Profissional e baterista. Pô, 40 anos que eu não tocava bateria. Sério mesmo, Ceará? Eu não tocava, não passava perto. Aí em casa tinha uma Peer no meu quarto.
Entendeu? Ele me deu de presente de aniversário, que não é agora, é só em julho, mas ele tentou. Ela já estava comprada faz tempo, ele falou, não aguentei. Não aguento mais. Toia, toma então, aí pra você. Que é para encerrar dizendo o seguinte, um dia eu estava no aeroporto de Santos Dumont e chegou um cantor, o Ed Mota, camiseta, grandão, com uma camiseta, escrito E, que é aquela música do Steely Dan. Aí eu falei, o Ed, eu tava indo fazer um jogo no Rio, eu falei, Ed, pô, Ceará, como é que você tá e tal? Que legal de você. Eu falei, pô, legal não, eu que tô emocionado, porque, pô, sou seu fã, cara. Aí eu falei pra ele, pô, eu tô muito tocado, Ed, porque você tá com a camiseta, esse nome aí é da banda que eu mais sou apaixonado, eu tenho todos os CDs, eu vi nos Estados Unidos, mais de eu ia fazer uma Copa do Mundo, saía correndo atrás do Steely Dan, era o show, ia pro show. Aí ele falou assim pra mim, Eija é a música mais bonita que eu conheço. É mesmo, é? E eu não conheço nenhuma música melhor que Eija. Eu falei, pô, eu falei pra ele, coincidentemente, eu também não conheço nada mais bonito que Eija. Porque tem uma história, essa música tem uma história. O saxofonista diz, não, eu não vou gravar. É um solo fantástico, histórico, de rock, o saxofonista de dia tocando. Aí ele falou, não vou tocar. Aí os caras disseram, mas pelo amor de Deus, você tem que tocar. Essa música foi feita para você tocar o sax e tal. Eu esqueci o nome do cara, bicho. Aí ele pegou e falou, tá bom, eu toco, mas eu quero ninguém no estúdio. Nem os caras, não conhecer ninguém. Aí ele foi pro estúdio, os caras passaram a música para ele, ele gravou, botou o sax na caixa, foi embora e ganharam um Grammy. Só isso. Só. Entendeu? Mas uma história, uma inveja maravilhosa entre tantas que eu tenho do Ceará era do cara que às vezes ligava para ele de madrugada e ficava conversando com você por telefone. Aí era tocando. Super trunfo. E tocando. Não só conversando, mas tocando. Então, essa é a história super trunfo do Ceará, e eu falo sempre para quem gosta de música e para quem gosta ainda mais de bossa nova e tal. Falava o seguinte: tinha um amigo meu que o cara ligava para ele e conversava muito bem, que era de madrugada, mas ok, mas tava valendo porque de vez em quando ele ficava cantando para ele por telefone. Só isso. Até de manhã. Cantava até de manhã. E perguntava no Maguila. E o Maguila? Ceará, e o Maguila? Eu falava, então, Maguila, João, é o seguinte, a minha mulher acordava e falava, porra, eu não acredito que você está conversando de novo nesse telefone. Eu falei, não estou conversando, eu estou e não posso falar com você. Eu estou ouvindo o João Gilberto na minha orelha aqui de madrugada. Estou em outra dimensão e não posso falar com você, por favor. E é isso. Aliás, é interessante que uma das horas que eu adoro durante o dia, aliás, a minha melhor produção é de madrugada mesmo, e eu costumo fazer tudo, inclusive transmissões agora de rádio e televisão nos últimos anos, ouvindo música. Eu fico com ouvindo música e fazer a transmissão também. E uma das minhas trilhas sonoras de madrugada é João Gilberto, e todas as vezes que eu lembro dessa história, e mesmo não precisa estar ouvindo o João Gilberto ou Bossa Nova para lembrar, eu lembro de você e fico falando, cara, eu estou ouvindo aqui maravilhado o João Gilberto de madrugada, agora imagina ouvir por telefone, né? Quer dizer, eu vou cantar um negócio aqui para você. Me cantava. Mauro, eu quase perdi o emprego na TV Globo por causa dele, porque os caras sabiam que eu era amigo dele, então quando tinha uma foto de João Gilberto, tiravam eu do esporte e mandavam eu fazer o negócio. Então o Maxud Plaza fazia um show dele, eu fui no Eldorado, Higienópolis, conversar com ele para falar de um show. Para ver se ele dava uma canja, fazer alguma coisa, os caras sabiam que eu conhecia. Eu fiquei das 4 da tarde no quarto com ele e mais um violonista que eu levei aqui de Campinas, Sarmento, que está no céu. Eu fiquei das 4 da tarde até as 8h30 da manhã sentado no quarto ouvindo ele tocar e conversando com ele. Não fui trabalhar, evidentemente, e o Zé Maria de Aquino não queria me mandar embora. Eu falei, Zé, pô. Calma, o Zé é maravilhoso também. Calma, Zé, você é um cara bacana. Da minha parte, muito obrigado, entendeu? Eu te agradeço essa conversa maravilhosa no sábado de manhã. E volto a dizer o seguinte, não posso elogiar um cara que é absolutamente sensacional. Apenas dizer que você é um ser humano diferente, muito. Te agradeço por essa luz dessa conversa nossa. É isso. Luz está no teu nome. Tira o I e fica luz mesmo. Agora é a luz e barulho também. Mas aí
se vire. Eu, como irmão de baterista e pai de baterista, eu sei que é. Ô, Mauro, para encerrar com você estava tomando café ou água aí? Não, café, claro. Aliás, falando em Campinas, aqui uma xícara de um amigo nosso queridíssimo, Paulo Silas, que é o Marcos Souza do Gols Ilustrados, que faz aqui. O Silas é um dos caras que eu mais gosto do futebol. E da Eu vida. também. Um cafezinho e o sorvete que a minha filhota me fez também de banana, maravilhoso. É que a gente vai mandar para você, Mauro, café gourmet, o café da Serra da Canastra, produzido na Serra da Canastra, em Minas Gerais, um presente especial que a gente dá para todos os entrevistados. Já devia ter dado, em primeiro lugar, já devia ter dado antes da entrevista. Até para você tomar café. E vou dizer uma coisa, só a palavra Serra da Canastra já me dá fome. Pelo queijo e pelo café, velho. É um dos melhores, eu infelizmente não conheço, tem um grande amigo da mãe dos meus filhos que tem até uma propriedade lá na Canastra, e fala da beleza, eu vejo fotos, vídeos, tal, não sei o que lá. Um dos lugares que eu gostaria de conhecer, porque sei que o café é um espetáculo, o queijo é um espetáculo, o lugar é um espetáculo. Onde tem comida, bebida e natureza, para lá que vamos. Onde tem verde. E como eu tenho uma certa predileção pelo verde, pô, melhor ainda. E a gente vai mandar para você também uma caricatura especial que o Caricação faz. É um artista que faz muitas caricaturas e ele vai fazer uma especial para você. Pô, eu agradeço, até porque eu falo mesmo, eu já sou uma caricatura, então vou ficar mais bonito ainda. Olha, o Breno, eu não vou dizer, porque não cabe aqui, mas eu e o Mauro temos uma conversa particular de apelido um do outro. Você não vai saber, ninguém vai saber, mas é uma história maravilhosa. É verdade. Eu não vou contar do Ceará, mas o Ceará pode contar o meu. Até porque o Ceará, é como todo craque que ele tem antevisão. E ele me chamava de algo, já nos anos 98, 99, ele me chamava de Mulher Barbada. E esse ano, o que aconteceu? A televisão do craque levou uns 20 anos, eu estou de Mulher Barbicha. Mas faz parte. A hora que eu olhei, falei, não acredito. É muito carinhoso, é de amor. É de amor mesmo, lindo. Não vou falar o seu. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Você, Mauro. Obrigado, Mauro. Foi um prazer. Valeu. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.